Eu vou explicar para vocês um documento que eu acho fundamental, criado por epidemiologistas, por infectologistas, por cientistas, inclusive participação de prêmio Nobel também, que é a declaração de Great Barrington. Great Barrington é uma cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde reuniu centenas de pessoas de porte, de vulto, de robustez científica, para produzir um documento que expressa, na minha opinião, a melhor ideia do estado atual sobre a Covid-19 e as medidas de proteção e isolamento social. Quero que vocês prestem atenção, é bem curto o texto e a declaração, e eu quero que vocês leiam para depois a gente discutir um pouquinho. Declaração de Great Barrington. Como epidemiologistas de doenças infecciosas e cientistas da saúde pública, temos sérias preocupações sobre os impactos prejudiciais para a saúde física e mental das políticas prevalentes da Covid-19 e recomendamos uma abordagem que chamamos proteção focalizada. Lembrem desse termo, proteção focalizada. Continua. Viemos tanto da esquerda como da direita e de todo mundo e temos dedicado as nossas carreiras à proteção das pessoas. As atuais políticas de confinamento estão a produzir efeitos devastadores na saúde pública a curto e longo prazo. Os resultados, para citar alguns, incluem taxas mais baixas de vacinação infantil, agravamento de prognósticos das doenças cardiovasculares, menos exames oncológicos e deteriorização da saúde mental, levando a um maior excesso de mortalidade nos próximos anos, com a classe trabalhadora e os membros mais jovens da sociedade a carregar um fardo mais pesado. Manter os alunos fora da escola é uma grave injustiça. Manter essas medidas em vigor até que uma vacina esteja disponível causará danos irreparáveis, com os mais desfavorecidos a serem desproporcionalmente mais prejudicados. Felizmente, a nossa compreensão do vírus está a crescer. Sabemos que a vulnerabilidade à morte da Covid-19 é 1000 vezes maior nos idosos e doentes do que nos jovens. De fato, para as crianças, a Covid-19 é menos perigosa do que muitas outras doenças, incluindo a gripe. À medida que a imunidade se desenvolve na população, o risco de infecção para todos, incluindo os vulneráveis, diminui. Sabemos que todas as populações acabarão por atingir a imunidade de grupo, ou seja, o ponto em que a taxa de novas infecções é estável e que isso pode ser assistido mas não depende de uma vacina. O nosso objetivo deve ser, portanto, minimizar a mortalidade e os danos sociais até atingirmos a imunidade de grupo. Uma abordagem mais compassiva, que equilibra os riscos e benefícios de alcançar a imunidade de grupo, é permitir que aqueles que estão em risco mínimo de morte vivam normalmente a sua vida, para construir a imunidade ao vírus através da infecção natural, ao mesmo tempo que protege melhor aqueles que estão em maior risco. Chamamos isso de proteção focalizada. A adoção de medidas para proteger os vulneráveis, ou seja, os mais idosos, os doentes, os que têm comorbidades, deve ser o objetivo central das respostas da saúde pública à Covid-19. A título de exemplo, os lares devem utilizar pessoal com imunidade adquirida, que já pegaram o vírus, e realizar testes de PCR frequentes a outro pessoal e a todos os visitantes. A rotação do pessoal deve ser minimizada. A gente está falando de casa de repouso, né? Os reformados, os que estão na casa de repouso, que vivem em casa, devem mandar entregar alimentos e outros
bens essenciais ao seu domicílio. Quando possível, deve encontrar-se com membros da sua família no exterior e não no interior. Nós estamos falando dos mais idosos, dos vulneráveis. Uma lista abrangente e detalhada de medidas, incluindo abordagens da famílias de várias gerações, pode ser implementada e está bem dentro do âmbito da capacidade dos profissionais de saúde pública. Aqueles que não são vulneráveis devem ser imediatamente autorizados a retomar a vida normal. Medidas simples de higiene, tais como lavagem das mãos, permanência em casa quando estão doentes, a quarentena, o isolamento enquanto estiverem doentes, devem ser praticadas por todos para reduzir o limiar de imunidade do grupo. As escolas e universidades devem estar abertas ao ensino presencial. As atividades extracurriculares, como o desporto, devem ser retomadas. Os jovens adultos de baixo risco devem trabalhar normalmente e não a partir de casa. Restaurantes e outras empresas devem ser abertos. As artes, música, desporto e outras atividades culturais devem ser retomadas. As pessoas que estão mais em risco podem participar se desejarem, enquanto a sociedade como um todo goza da proteção conferida aos vulneráveis por aqueles que acumularam imunidade de grupo. Assinam essa lista centenas de cientistas, um prêmio Nobel e excelentes professores de imunologia e epidemiologia das melhores universidades e hospitais do mundo. Davantel, esses caras estão loucos, eles querem acabar com o planeta. Não, muito pelo contrário. Esses caras estão vendo que a dinâmica do vírus SARS-CoV-2, independe da loucura do lockdown mal feito, independe de um lockdown meia boca. Né? No começo, logo no início, se lá em Wuhan tivessem fechado todas as fronteiras, tivesse feito um lockdown, não teria existido a pandemia. Sim, aquele era o momento. Como foi feito na Coreia, imediatamente, que está colada com a China. Como foi feito em Taiwan. Tudo bem, mas agora, onde o vírus tem a sua dinâmica de expansão própria, continuar produzindo um lockdown irregular, um lockdown que tem hora para começar, tem hora para acabar, é absolutamente inútil. Tanto é que a dinâmica do vírus continua. O estado de São Paulo foi o estado que fez a quarentena mais dura. Teve um maior número de casos. Por quê? Porque a dinâmica do vírus independe desse tipo de lockdown parcial. Agora, não adianta mais fazer esse lockdown. Agora é fazer o que esses caras que são top estão falando para a gente fazer. Deixar as pessoas que não são vulneráveis viverem, adquirirem imunidade, serem contaminadas como eu também fui. No hospital de campanha não tive sintoma nenhum, absolutamente nenhum. E, com certeza, as pessoas que estão próximas de mim vão ter uma barreira em mim. O vírus não passa para eles por mim. Eu sempre digo isso. Então, não sou eu que estou falando, eu vou deixar claramente grande aqui essa declaração de Great Barrington para vocês lerem, para vocês considerarem, para vocês verem o currículo dessas pessoas. Eles não são blogueiros, eles não são youtubers, eles não são cientistas da última hora que chegaram para apavorar o universo e dizer que vai morrer mais de 1 milhão de pessoas em pouco tempo aqui no Brasil. Não é nada disso. São pessoas que sabem o que estão falando, que entendem de imunidade muito mais do que a maioria dos pseudocientistas do momento. Tá? Peço que vocês considerem, não peço para gostarem do que eu falei, não sou eu que estou pensando assim, eu simplesmente pactuo com essa visão desses profissionais, desses cientistas. E assinei, se procurarem meu nome vai estar lá na assinatura também desse documento. Pactuo com isso, acredito nisso, sempre acreditei, porque estudei muito, estudo muito a Covid-19 e entendo que é uma doença que deixou de ser pandêmica e agora será uma doença endêmica. Endêmica, está presente, como a gripe está presente, como a dengue está presente, como a cachumba está presente, como a polio um dia esteve presente no mundo e agora ela é considerada praticamente erradicada. Tá? Não é para brigarem comigo, se não concordam, eu respeito, mas
na verdade, são pessoas que merecem muito, muito a atenção de vocês para o que estão falando. Criar uma imunidade de grupo é possível, sim, é inevitável, já acontece. Parênteses, se nós pudéssemos fazer um teste de imunidade celular do tipo T, que não é medido em laboratório, que não é anticorpo, nós veríamos milhões de pessoas imunizadas no nosso Brasil, porque tiveram o quadro assintomático, não tiveram sintoma, foram portadores e desenvolveram imunidade. Essa imunidade ela é menos visível nos testes imunológicos do que na clínica. Então, fica aí, vão ler essa declaração, não precisam brigar comigo se não gostaram, se gostaram, acharam interessante, acharam que faz sentido, partilhem, compartilhem, divulguem, eu acho que é legal que todo mundo veja um lado mais pragmático do combate à pandemia.